Há mais de uma década, David Paulides vem revelando um mistério sombrio, uma série de desaparecimentos inexplicáveis em parques nacionais da América do Norte. Muitos desses desaparecidos jamais foram encontrados, mas hoje vamos explorar um lado ainda mais intrigante dessa história: os casos daqueles que escaparam por pouco de um destino desconhecido, os que experimentaram o inexplicável e viveram para contar. David Paulides começou sua pesquisa documentando esses desaparecimentos e, ao longo dos anos, tem evitado teorias definitivas sobre o que está por detrás de todos esses casos. Sua abordagem, sem explicações claras, tem deixado os familiares das vítimas e o público com uma sensação de mistério e desconforto. Em meio a isso tudo, uma questão persiste: o que está acontecendo nessas áreas remotas e por que algumas pessoas desaparecem sem deixar rastro? Entre os fenômenos comuns relatados por testemunhas, um elemento perturbador é conhecido como o silêncio. Caçadores, funcionários de parques e outros visitantes descrevem momentos em que a floresta, cheia de som e vida, repentinamente fica mortalmente quieta. A sensação é descrita como opressiva, como se uma força invisível estivesse presente observando cada movimento. Um dos primeiros casos mais perturbadores documentados é o do guarda florestal, identificado como John, que trabalhava no Parque Nacional das Montanhas Fumegantes. Em uma tarde de maio de 1992, enquanto fazia uma patrulha de rotina, John parou para tomar água. Ao tirar o cantil, ele percebeu que tudo ao redor ficou silencioso, como se o som tivesse sido sugado da floresta. Pensando que um grande predador estivesse por perto, ele se encostou em uma árvore para monitorizar o ambiente com mais segurança. Minutos depois, ele começou a sentir uma sensação de alerta, como se algo estivesse errado. Olhando ao redor, John percebeu que, embora os galhos das árvores balançassem na brisa, ele não conseguia ouvir nada, nem mesmo o farfalhar das folhas. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ele percebeu que, ao estender o pé para frente, a ponta do seu sapato desaparecia no ar. Confuso e assustado, ele moveu a perna para frente e viu que mais do seu pé sumia à medida que ele avançava. Intrigado, ele repetiu o movimento algumas vezes, vendo seu pé desaparecer e reaparecer como se estivesse atravessando uma barreira invisível. Ele tentou com a mão e viu o mesmo efeito, o que fez com que recuasse imediatamente, decidido a não arriscar ir além daquele ponto. Após alguns minutos, os sons da floresta voltaram e John, ainda em choque, conseguiu retornar à trilha. Até hoje, ele acredita que teve um vislumbre de algo além da compreensão humana, algo que talvez poderia o ter levado para sempre. Outra história igualmente assustadora envolve dois irmãos de 7 e 9 anos que moravam em uma região rural em Michigan. Como de costume, eles brincavam no quintal da casa e dava para uma floresta densa. Durante a brincadeira, a irmã jogou uma bola em direção às árvores e pediu para que o irmão mais velho a fosse buscar. No entanto, antes que ele alcançasse a bola, algo incomum aconteceu. A bola foi devolvida, rolando de volta para a grama. Curiosos e desconfiados, os dois irmãos olharam para a direção da qual a bola veio e perceberam um movimento entre as árvores. Inicialmente, pensaram que era o pai pregando uma peça,
mas logo notaram que o rosto pálido e magro que espiava por trás de uma árvore era de alguém muito mais alto. A figura era desproporcionalmente alta e tinha cabelos longos e escuros, o que causou uma sensação de estranheza nos irmãos. Ainda achando que era uma brincadeira, o irmão mais velho tentou se aproximar da figura, mas cada vez que ele avançava, o rosto desaparecia e reaparecia em uma posição mais distante. Esse movimento estranho e a falta de sons ao redor rapidamente os deixaram em pânico. Foi então que perceberam que já não conseguiam ver a casa e se deram conta que estavam sendo atraídos cada vez mais para o fundo da floresta. Tomados pelo medo, o irmão agarrou a irmã e junto começaram a correr de volta para casa, guiando-se pelo instinto. Olhando para trás, eles perceberam que a figura os observava, mas a uma distância que parecia sobrenaturalmente precisa, até finalmente desaparecer nas sombras. Anos mais tarde, os irmãos ainda se lembram do incidente como um dos momentos mais assustadores de suas vidas e se perguntam o que poderia ter acontecido se tivessem continuado a seguir aquela figura estranha. Outro caso famoso dos quase desaparecidos é o de Jane McBee, esposa do físico Bruce McBee. Em setembro de 2010, Jane decidiu ir a uma plataforma de caça em uma árvore alta perto de sua casa, em Ohio. Enquanto aguardava algum movimento de animais, Jane notou que a temperatura subiu rapidamente e, em seguida, os sons da floresta cessaram completamente. Foi então que, pelo canto do olho, ela viu uma névoa flutuando ao redor de uma árvore próxima. A névoa tinha um brilho peculiar, como uma miragem em uma estrada quente, e parecia distorcer a luz ao seu redor. Jane esfregou os olhos, tentando focar a visão, mas a névoa parecia lá, movendo-se de forma irregular. Intrigada e ao mesmo tempo alarmada, ela tirou algumas fotos com o seu celular e tentou enviar mensagem ao marido, relatando o que estava acontecendo. A névoa desceu lentamente e, ao tocar no chão, desapareceu, e os sons da floresta voltaram instantaneamente. Jane ficou tão abalada com o ocorrido que decidiu descer da plataforma e voltar para casa. Mais tarde, ao analisar as fotos, ela e o marido notaram que havia um padrão reflexivo estranho na imagem. Algo que distorcia o ambiente ao redor, reforçando a teoria de que Jane poderia ter tido contato com algo fora do comum. Naquela mesma noite, em um ensaio de banda em uma escola próxima, foi interrompido por uma luz brilhante que cruzou o céu, mudando de cor e desaparecendo em uma velocidade impressionante. Este avistamento levou ainda mais perguntas sobre o que Jane realmente viu naquela tarde. Essas histórias são um lembrete dos mistérios insondáveis que cercam nossas florestas e deixam uma pergunta no ar. O que teria acontecido com essas pessoas se tivessem avançado um pouco mais? Poderiam elas ter se tornado mais um dos muitos desaparecidos tragados pelo desconhecido? Enquanto David Paulides segue sua investigação, buscamos entender o que realmente está escondido nessas vastidões intocadas. Cada relato daqueles que escaparam e de quem tocou o inexplicável e sobreviveu nos aproxima um pouco mais de um enigma e do medo, do que pode estar além do nosso alcance e ainda assim tão próximo. Quantas outras pessoas talvez tenham enfrentado o desconhecido e nunca perceberam o quanto estiveram no limite entre o mundo que conhecemos e uma dimensão que apenas toca nossos pesadelos mais profundos? Se você ousar entrar em uma dessas florestas, lembre-se, nem todos têm a mesma sorte de voltar.